Queridos irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir comigo o texto de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Todos acharam? Gênesis, capítulo 12. Leitura vai ser a partir do primeiro verso mesmo, tá? O texto diz o seguinte: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: A sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Vamos orar, queridos? Senhor, nos abençoa nesta hora. Nós desejamos ser iluminados pela Tua palavra, Pai. Nós desejamos compreender essa verdade que é viva e poderosa do Senhor. Transforma nossa realidade a partir dessa verdade, Pai. Frutifique em nossos corações essa boa semente plantada no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. A despeito de mim mesmo, Pai, comunica a Tua verdade com graça e poder, Pai. Nós queremos declarar que o Senhor é a pessoa mais importante nessa manhã, Pai. Por isso, glorifico o Teu nome nesta hora. Amém. Queridos irmãos, hoje nós começaremos uma nova série de mensagens intitulada Encontros com Deus. Encontros com Deus. Qual é o objetivo dessa série? Mostrar como o encontro de homens e mulheres de Deus se deram ao longo da narrativa bíblica e como esses encontros marcaram a vida deles definitivamente, de modo que eles nunca foram as mesmas pessoas. A sua vocação foi transformada, a sua vida foi transformada, a sua percepção foi transformada, tudo em sua vida mudou, de modo que a gente pudesse marcar ali um antes e um depois do Senhor. Por isso o nome da série, Encontros, Encontros com Deus. Nós vamos perceber como que existem particularidades desses encontros que se aplicam à nossa vida, se aplicam à nossa realidade
E quando nós lemos o texto aqui de Gênesis, capítulo 12, é exatamente isso que percebemos, né? Abraão tem um encontro com Deus. Um encontro com Deus. E o Senhor muda a percepção da vida dele, direciona ele para um novo destino, para uma nova realidade, e a partir disso a vida dele nunca mais foi a mesma. Nós percebemos na última série de mensagens que quando nós encontramos o Evangelho, né, e a gente tratou sobre a Páscoa, sobre a maneira como Cristo se entrega, nós percebemos que quando nós nos deparamos com essa mensagem, nossa percepção acerca de redenção, de salvação e de tudo aquilo que compreende a mensagem do Evangelho é mudada, né? Só que a partir do conhecimento do Evangelho, nós também somos mudados em alguns outros aspectos. E é sobre isso que a gente também vai tratar hoje. O tema do nosso sermão se chama Encontros com Deus geram chamado e vocação. Encontros com Deus geram chamado e vocação. Amém, queridos? É exatamente isso que nós vamos perceber no texto aqui de Gênesis, capítulo 12. Deus não só se revela a Abraão, proporcionando para ele uma experiência ali sobrenatural, mas ele também direciona Abraão com um chamado e uma vocação. Mostrando para a gente, queridos, aqui já na introdução a gente já aprende coisas aqui. Mostrando que toda vez que Deus se revela, a intenção não é somente proporcionar um arrepio, algo ali, uma epifania, algo sobrenatural. Deus, ele deseja nos direcionar. Ele deseja nos dar uma vocação, um chamado. Então, uma aparição sobrenatural como um fim em si mesmo não traz nenhum tipo de transformação para a nossa vida e para o nosso coração. Então Deus, ele se revela a Abraão de forma sobrenatural, mas ele direciona Abraão. Ele dá um chamado para Abraão, uma nova vocação para a sua vida. E ele decide entregar a sua vida mediante a fé nesse chamado. E aqui a gente já tem um vislumbre do que significa ser chamado por Deus. Ser chamado por Deus, ter uma nova vocação no Senhor, é viver em fé naquilo que o Senhor tem nos chamado para poder viver. Isso é vocação. Isso é ser chamado por Deus. É viver na fé, na confiança do senhorio de Deus. E nós percebemos como desdobramento da narrativa bíblica que essa fé no senhorio de Deus passa a se desdobrar em Cristo, né? Nós passamos a crer em Cristo, a ter fé no senhorio de Cristo, e isso passa a nortear o nosso chamado, entregando a nossa vida para Ele, sem reservas. Esse é o chamado e vocação da igreja, é um chamado a viver pela fé. Amém, queridos? Mas antes da gente tratar aqui sobre os pontos desse sermão, é importante notarmos que, nesse texto, o chamado de Deus a Abraão está sendo feito na terra de Harã. Mas é quase que um consenso teológico entre os estudiosos que Deus ele chama Abraão em Ur dos Caldeus, tá? Que é a cidade natal de Abraão. E por que o chamado está sendo feito aqui na terra de Harã? Porque ali já tem um desdobramento da caminhada de Abraão com Deus. Tá? E por que a gente acredita dessa forma? Em primeiro lugar, porque Abraão vem de Ur dos Caldeus. Essa é a terra natal dele. E nós temos também no contexto bíblico algumas percepções que nos levam a entender que ele foi chamado por Deus lá atrás. Por exemplo, em Gênesis capítulo 15, Deus ele diz para Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te essa terra por herança. Isso no verso 7, capítulo 15, verso 7. Quem se lembra da pregação de Estevão, quando ele está ali diante do Sinédrio, prestes a morrer, mas cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar para aqueles homens. O que Estevão ele fala? Deus se revelou a Abraão ainda na Mesopotâmia, antes da sua chegada em Harã. Ur dos Caldeus ficava na região da Mesopotâmia. Então,
Isso nos leva a crer, queridos, que Deus ele já chamou Abraão antes de Harã. Aqui, esse chamado que a gente percebe aqui no texto de Gênesis é um desdobramento daquilo que o Senhor já estava fazendo na vida de Abraão. Tanto que ele sai de Ur dos Caldeus, leva seu pai, leva seu sobrinho, leva sua esposa, se fixa ali. O pai de Abraão, Terá, morre e ele segue o seu curso. Né? A impressão que dá é que, diante desses fatos, né, da morte de Terá, parece que Abraão ele se fixou na terra de Harã por algum motivo, talvez de saúde do seu pai, ele se fixou e só depois ele seguiu viagem. Amém, queridos? Então isso está claro para os irmãos? Tá? E por que é importante fazer essa distinção? Porque isso revela, queridos, que Deus ele deseja se revelar aonde nós estamos, do lugar que nós nos encontramos. Deus ele se revelou a Abraão em Ur dos Caldeus. Queridos, essa terra era uma terra pagã, cheia de ídolos, de deuses pagãos. Porque depois que houve aquela diáspora, depois da Torre de Babel, que Deus ele confunde a língua do povo, cada um foi para um canto. E a religiosidade do povo passou a ser confundida. Então a profusão de deuses pagãos, de uma outra religiosidade, passou a se perpetuar. Então em Ur dos Caldeus, o que você tem é muita idolatria. E mesmo assim, diante de uma terra idólatra, de deuses pagãos, Deus ele se revela a Abraão. E isso é importante para o nosso coração, queridos. Entender que Deus ele não mede esforços para se revelar a nós. Pode ser num ambiente mais complicado, mais difícil, mais detestável para o Senhor. Ele vai se revelar a nós. Porque Deus é infinitamente poderoso para fazer aquilo que lhe apraz. Para nos resgatar. Por isso, no Salmo 139, o salmista ele fala que ainda que a gente esteja no abismo mais profundo, Deus ele está lá. Por onde quer que a gente vá, não tem como se esconder de Deus. Não tem como. Por isso, Deus ele se revela no lugar em que nós nos encontramos, queridos. Outro aspecto importante que é interessante da gente trabalhar aqui, antes da gente ir para os pontos, é que esse é um chamado pessoal com Abraão, tá? Mas ele também é um chamado para um povo. Amém, queridos? O chamado de Deus para Abraão é um chamado para que ele, a partir da sua descendência, crie um povo que vive pela fé. Então a intenção do Senhor não era somente dar uma descendência para Abraão numerosa, mas ele também queria formar um povo que vivesse pela fé a partir de Abraão. Então, a partir de Abraão, você tem uma família espiritual. Uma família espiritual. Quem não se lembra quando Abraão ele sai da sua tenda, ali frustrado com o fato de que Deus ainda não tinha dado Isaque para ele, e Deus ele fala, olha, sai da sua tenda, olha para o céu, conta as estrelas se é que podes, assim será a sua descendência. Quando Deus ele chama Abraão para olhar as estrelas e se perder na quantidade que existia ali daquelas estrelas, Deus ele estava falando sobre mim, sobre você, que viria depois de Abraão. E esse chamado para um povo espiritual a partir de Abraão que vivesse pela fé é muito lindo, porque se a gente for voltar no capítulo 11, a gente vê o inverso. É o povo querendo construir um monumento que rasgasse os céus, para que o nome deles fosse glorificado, para que o nome deles fosse conhecido, e Deus vai lá e frustra esse plano, coloca essa torre abaixo, confunde a língua desse povo, para que eles não cooperassem mais nesses planos de autoexaltação, para depois, no capítulo 12, mostrar que, na verdade, o Senhor queria formar um povo que vivesse em submissão a Deus, e não que se autoexaltasse. Um povo que vivesse pela fé. Amém, queridos? Então, tudo isso torna esse texto belo, né?
A narrativa do Senhor é extremamente bela. E nós somos, dentro dessa lógica, filhos de Abraão, porque nós vivemos na fé em Cristo Jesus. E isso é imputado sobre a nossa vida como justiça. Amém? Então, dado esse contexto, queridos, nós percebemos que Abraão ele foi chamado por uma vocação maravilhosa, que parte de uma perspectiva pessoal dele enquanto indivíduo diante do Senhor, mas que também desdobra para uma promessa para um povo que vivesse pela fé. E esse chamado, queridos, ele tem várias características importantes para o nosso entendimento da maneira como a gente deve caminhar no Senhor. E o primeiro aspecto que a gente deve ponderar aqui, queridos, é o seguinte: todo chamado divino é nutrido de promessas divinas. Todo chamado divino é nutrido de promessas divinas. Sabe o que é interessante? Deus ele dá uma ordem para Abraão: sai da sua terra, deixa a sua parentela para trás e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Uma ordem. Mas arraigando essa ordem, ele dá 7 promessas. 7 promessas. Farei de você um grande povo, eu o abençoarei, tornarei seu nome famoso, você será uma bênção, abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei o que o amaldiçoarem, então vocês serão benditas todas as famílias da terra. A partir de você, todas as famílias da terra serão benditas. Então, para uma ordem, Deus dá 7 promessas. Deus dá 7 promessas. Toda ordem que nós temos diante do Senhor, que envolve a nossa vocação, o nosso chamado, é sustentado por promessas. Por promessas. E o que se baseia essas promessas, queridos? Farei de você um grande povo. Do que se trata isso? Existe uma promessa pessoal para Abraão de que a sua descendência seria prolongada. Existe uma promessa de que Sara teria um filho. Então existe ali uma promessa biológica de descendência para Abraão. E existe uma promessa espiritual de que um povo viveria espiritualmente pela fé, a exemplo de Abraão. Amém, queridos? Então essa é uma primeira promessa que Deus dá para Abraão. Segunda promessa, eu o abençoarei. O que Deus está querendo dizer com isso? Que para esse chamado, para essa vocação que Deus ele nos chama, ele vai provisionar tudo o que a gente precisa. Tudo. Você será abençoado. Abençoado espiritualmente, principalmente. Abençoado materialmente, psicologicamente. Tudo o que você precisar, o Senhor vai prover na sua vida. É exatamente aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos, em Efésios capítulo 1, quando ele fala que nós seremos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Ou seja, o Senhor vai prover tudo aquilo que a gente precisa para poder caminhar nele. Amém? Então essa é uma segunda promessa. Terceira promessa, tornarei o seu nome famoso. E é importante a gente parar um pouquinho para explicar isso aqui, porque a gente não deve olhar esse texto com os parâmetros que a gente está acostumado a olhar esse texto, tá? Naquele tempo, queridos, nome não era só um registro no cartório, tá? Nome era algo que estava enraizado na identidade de alguém, né? Tanto que muitos nomes eles eram dados com uma finalidade, né? Por que Ana dá o nome de Samuel para o seu filho? Porque Deus a atendeu. E ela entregaria Samuel para o sacerdócio, para o ministério do Senhor de maneira integral, de maneira inteira. Então, por isso, Samuel. E a gente vê vários exemplos desses. Né? O nome estava muito enraizado com a identidade, com o caráter de alguém. Então, quando Deus ele fala que o nome de Abraão seria famoso, era no sentido de que o seu legado, o seu exemplo, o seu caráter, a sua integridade perpassaria, não só na sua geração, mas pelas outras gerações.
E mais uma vez a gente vê aqui, queridos, um paralelo interessante com Gênesis 11. Você vê o povo tentando, com a própria força do braço, tentando ter seu nome conhecido, e Abraão vivendo pela fé, tendo seu nome exaltado por Deus. Por Deus. Em submissão a Deus. Submissão a Deus. E se existe algo valioso na nossa vida, queridos, é o nosso caráter, é a nossa integridade. É o nosso exemplo. Deus, ele também deseja que o nosso exemplo, a nossa integridade, o nosso caráter seja conhecido. Porque na medida em que o nosso exemplo e nosso caráter é conhecido, o nome de Deus é glorificado. Mas esse é um chamado de fé, de submissão ao Senhor, de vida com Ele. Essa é a terceira promessa. Você será uma bênção. Quarta promessa. O que Deus está querendo dizer aqui? Que Abraão seria munido de virtudes, que abençoariam o próximo, todos aqueles que caminhassem com ele. Abraão, ele seria virtuoso, sábio, bem-aventurado, próspero. E mais uma vez aqui é sempre bom abrir um parêntese, porque hoje os tempos são difíceis e sempre distorcem o significado de algumas palavras. Quando a Bíblia fala de prosperidade, ela fala no sentido mais amplo do que significa ser próspero. Ele abençoa materialmente, mas entender que próspero é só materialidade é muito pobre. Tá? Então Abraão era próspero, ele seria próspero no Senhor. Virtuoso, bem-aventurado, e por isso ele seria uma bênção. Uma bênção. E Deus, ele também deseja que a gente seja uma bênção nele, nesse chamado de fé, nessa caminhada de fé. Abençoarei os que o abençoarem. Quinta promessa. Sexta promessa. Amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Essa também é uma promessa que é importante que a gente prestar atenção, porque ela precisa de um entendimento aqui. Essa aliança que Deus faz com Abraão é parecida com a aliança que muitos reis faziam na antiguidade, que era qual? Eu vou ser irmão daqueles que te consideram e eu vou lutar contra aqueles que são seus inimigos. As alianças, elas eram feitas nesses termos na época. Mas qual é o sentido que Deus está querendo dar para isso aqui? É uma lei de retributividade, de retribuição, né? Ou seja, na medida em que o povo é recebido por Deus, na medida em que o povo o povo de Deus é recebido pelas pessoas, assim também Deus irá abençoar essas pessoas ou não. Tá claro para os irmãos? Se algumas pessoas abençoarem o povo de Deus, Deus irá abençoá-las espiritualmente. Irá trazê-las para próximo, mas na medida em que essas pessoas amaldiçoarem o povo de Deus, elas não terão parte na promessa espiritual de Deus. Está claro para os irmãos? Porque aqui a gente está falando de um povo, queridos. A gente não está falando de guerra militar, a gente não quer trazer esse sentido. Aqui é uma promessa espiritual. Então, quando Deus ele fala que vai amaldiçoar aqueles que o amaldiçoarem o seu povo, ele está falando na participação da promessa espiritual de Deus para o seu povo. E Deus ele vai abençoar espiritualmente aqueles que nos abençoarem. Essa é a aliança que Deus ele quer estabelecer com o seu povo. E por fim, e mais importante, a sétima promessa. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E por que essa é a promessa mais importante? Porque ela aponta para Cristo. Ela aponta para Cristo. Esse é um desdobramento da promessa de Deus para Eva lá no Éden, quando ele diz que da descendência da mulher viria um homem que pisaria a cabeça da serpente. Aqui a gente tem um outro desdobramento disso. Abraão não foi só um exemplo de fé
para a humanidade, mas ele também foi aquele que, por meio da sua descendência, veio a semente que verdadeiramente nos abençoa, que é Cristo. Por isso, todas as famílias serão benditas por intermédio da descendência de Abraão, porque da descendência de Abraão virá o Salvador, Jesus, que verdadeiramente trará contornos profundos para a nossa vida mediante a fé nele. Amém, queridos? Então, diante dessas 7 promessas, Abraão é chamado. E como a promessa de Abraão é uma promessa para todo o povo de Deus, essas promessas também são para nós. São as nossas vidas. Nós teremos uma grande família espiritual. Nós seremos abençoados. A partir do caráter e do exemplo que nós temos no Senhor, o Senhor tornará o nosso nome conhecido, para que a glória dele seja manifesta através de nós, como sal e luz do mundo. Nós seremos uma bênção. O Senhor abençoará aqueles que nos abençoam e amaldiçoará aqueles que nos amaldiçoarem. Não fará participar da mesma promessa que nós estamos enraizados. E em você serão benditas todas as terras, todas as famílias da terra. Ou seja, a bênção de Cristo Jesus tem a igreja como participante. E hoje, por intermédio da igreja, a sociedade é bendita através dela. Está claro isso para os irmãos? A sociedade, o mundo, o universo é bendito por intermédio da igreja, porque na igreja há a presença de Cristo. Todas essas promessas fazem parte da vocação e do chamado de Deus para a igreja. Amém, queridos? E por que é importante nós entendermos isso, queridos? Porque não existe fé que se sustente, que prevaleça sem promessas. Não existe, não existe. Deus é tão gracioso, tão misericordioso com nós, na nossa morosidade, na nossa dificuldade de ser obediente à fé no Senhor, que Ele nos dá promessas. Isso é graça. Isso é misericórdia. E muitas vezes a nossa fé não tem prevalecido em obediência porque a gente tem se esquecido das promessas de Deus para a nossa vida. João Calvino, comentando sobre isso, ele diz o seguinte: portanto, para que a nossa mente se disponha a seguir Deus, não é suficiente que Ele ordene o que lhe apraz, a menos que também prometa sua bênção. Para que a nossa mente se disponha a Deus, não é suficiente que Ele ordene o que lhe apraz, a menos que também prometa sua bênção. E aqui eu tenho batido muito nessa tecla, queridos, muito. Às vezes a nossa fé se torna morosa. Às vezes a gente já não tem mais força para poder viver com aquele afinco que nós tínhamos anteriormente, porque nós perdemos a esperança e as promessas que o Senhor tem para a nossa vida. A esperança que nós temos no Senhor é o combustível para a nossa fé. Não existe fé que se sustente sem promessa. Não existe fé que se sustente sem esperança. Nós precisamos repousar o nosso coração nas promessas de Deus. Promessas presentes, de que o Senhor nos abençoará, de que Ele caminhará conosco, e promessas futuras, de eternidade, de glória. Amém, queridos? Amém. Então, esse é o primeiro ponto do nosso sermão. Todo chamado divino é nutrido por promessas divinas. Nós precisamos de promessas, de esperança, para que a nossa fé se sustente. Senão a gente vai ser engolido pelas circunstâncias. Senão a gente vai ser engolido pelos problemas. E a gente vai começar a acreditar nas promessas que os problemas têm o tempo todo para a nossa vida.
A gente vai começar a olhar para uma circunstância difícil e vai pensar, ih, não vai dar certo. Ih, será que vale a pena? Ih. Mas os problemas estão sujeitos ao tempo. As promessas de Deus são imutáveis. Nós precisamos confiar nelas. Amém, queridos? Amém. Amém. Esses dias eu preguei numa igreja irmã aqui, na Presbiteriana de Neves, e eu disse que o contrário de apatia, o contrário de morosidade, né? Não é a vitalidade na perspectiva cristã. O contrário de morosidade na fé cristã é falta de propósito, é falta de esperança. O que arrebenta com a nossa fé, queridos, é falta de fé e esperança nas promessas do Senhor. Por isso, no nosso itinerário, o contrário de apatia é falta de esperança, é falta de promessa. Amém, queridos? Amém. Em segundo lugar, queridos, todo chamado divino é sustentado por obediência. Todo chamado divino é sustentado por obediência. Diante desse chamado, diante dessas promessas, Abraão pega o seu sobrinho, ele pega todos os seus bens, pega a sua esposa, pega os servos que ele acabou comprando, e aqui é o primeira menção que a gente tem na Bíblia sobre a escravidão. A gente não tem, queridos, certeza sobre o início da escravidão, de que forma aconteceu, mas muito possivelmente a escravidão ela surgiu como despojos de guerra, né? Quando um povo ele era derrotado, então essas pessoas do outro povo vinham como servo, né, como escravo, e isso acabou gerando uma cultura de escravidão que, graças a Deus, o Senhor tirou da face da terra. Mas naquele contexto era uma cultura, né? Então ele pega todos os seus bens, os seus servos, a sua esposa, o seu sobrinho e vai para a terra que o Senhor havia mandado. E caminhar, queridos, com fé é difícil, né? É muito difícil. Se a gente pudesse definir a caminhada da fé, a gente definiria com o texto de Hebreus, capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. É muito difícil, porque a gente tem que confiar a nossa vida, confiar os nossos esforços, confiar a nossa realidade, as nossas percepções, a um Deus que tem promessas para as nossas vidas, mas que nem sempre são concretas ali de imediato, né? Então a gente tem que confiar em Deus. E isso exige de nós fé e obediência. E isso é muito difícil. Isso é extremamente difícil. Imaginem o cenário de Abraão naquele momento. Ele saiu para uma terra que ele não conhecia, que ele não sabia qual era. Deus ele fala que ele seria pai de multidões, mas ele sai com meia dúzia de gato pingado de Ur dos Caldeus, né? E como é que fica essa obediência, né? Diante do desconhecido. Como que a gente sustenta o nosso coração diante de uma realidade que não é tangível muitas vezes? Como é que fica? É por isso, queridos, que o apóstolo Paulo, comentando sobre o chamado de Abraão, ele fala que Abraão creu e isso foi imputado como justiça na vida dele. Ou seja, a fé é a verdadeira justiça do povo de Deus. A nossa justiça não é oriunda da força do nosso braço. A justiça da igreja é oriunda da fé que ela tem no Senhor, porque é do Senhor que emana toda a justiça. Por isso, a melhor coisa que a gente pode fazer é entregar o nosso coração para Ele, em fé, em obediência. Essa é a justiça da igreja, é confiar no Filho de Deus.
mas nós sabemos que é difícil. Porque quando nós obedecemos, quando nós vivemos os preceitos e os princípios do Senhor, muitas vezes a gente não consegue tocar, a gente não consegue perceber de forma clara o resultado e os frutos daquilo que a gente está fazendo. E a gente começa a se perguntar, será que está valendo a pena? Porque eu não estou vendo nada. Minha situação só está piorando. Eu estou passando por mais sufoco ainda. Será que está valendo ser íntegro, honesto no meu trabalho, se eu só estou tomando na cabeça? Eu não sou reconhecido, eu não tenho promoção. A única coisa que eu estou ganhando em ser íntegro e honesto é mais trabalho para eu sofrer. Será que está valendo ser íntegro, amoroso, gracioso dentro da minha casa, se eu não consigo desenvolver intimidade com a minha família? Intimidade, companheirismo, está difícil. Será que está valendo a pena? Eu não estou vendo o resultado concreto disso. Eu vou jogar a toalha. E às vezes na nossa vida, de uma maneira geral, é assim, né? Gente, não, vou ser fiel aqui. Aí vai um dia, 2 dias, passa uma semana e a gente começa a se perguntar, caramba, tá valendo a pena? Eu não estou vendo resultado nenhum disso. Eu não estou vendo concretude nenhuma disso. E aí é que mora o grande perigo, que é o perigo de abrir concessões. Sabe aquela flexibilizada? Ah, vou dar uma forcinha aqui para Deus, vou fazer um negócio aqui. Ah, não tem nada a ver. Ah, vou seguir esse caminho aqui. Acho que não tem nada a ver. Esse é o grande perigo, queridos, de abrir concessões. Abraão, na sua caminhada, também teve esse problema. Quando ele começou a se sentir ansioso, com medo de Deus não dar um herdeiro, um filho para ele, ele se deitou com a sua concubina. Ele tentou dar uma forcinha para Deus. Quando Deus ele dizia que o abençoaria com Sara. Sara. O problema, queridos, é que nós temos dificuldade em esperar. A nossa dificuldade é em esperar no Senhor e confiar nele. Essa é a nossa dificuldade. A gente tem dificuldade com processos. E desenvolver uma confiança sólida no Senhor exige processos. Senão seria muito fácil, queridos, eu ouvir do Senhor, olha, eu vou te abençoar aqui, no outro dia, aqui está a bênção. Aí é maravilha confiar no Senhor, né? Mas os homens e mulheres que são verdadeiramente forjados no Senhor foram aqueles que esperaram quanto tempo precisou para ver o fruto da sua obediência se materializar na sua família, na sua casa, no trabalho, na sua vida, ou seja lá onde for. E quando você vê esse fruto, você fala, valeu a pena ser fiel ao Senhor. Valeu a pena. Valeu a pena. E Deus é tão misericordioso que ele faz isso com Abraão. Abraão, ele viaja, sai de Harã e ele chega em Canaã. E Deus, ele se dirige para Abraão e diz o seguinte, olha, essa é a terra que eu vou dar para vocês. Essa é a terra que eu vou dar para vocês. Existem promessas, queridos, que são para hoje. Que Deus ele vai nos abençoar hoje. E existem promessas por vir, que são eternas. Que às vezes a gente tenta lutar aqui hoje, sendo que a gente só vai ter na eternidade. Esses dias eu estava conversando com um pastor, amigo meu, que me aconselha, que me ajuda, e eu estava falando com ele assim, mas pastor, às vezes eu sinto que a minha vida não tem um platô, não tem uma tranquilidade, um pasto verdejante, é só pancada, 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 pancada. Será que Deus ele não vai trazer um descansozinho para mim, não? Aí ele falou, pode até ser que te dê um descansozinho, mas você está querendo uma coisa que você vai ter na eternidade, descansa na eternidade. Né? Descansa na eternidade. Pelo fato de você estar sofrendo aí com algumas dificuldades, pode ser que você esteja idolatrando um tipo de realidade que você só vai ter na eternidade.
Isso significa que Deus ele não nos dá descanso, tranquilidade para a gente poder viver a nossa vida? De maneira nenhuma, Ele nos dá. Mas a gente precisa diferenciar o que é uma promessa para hoje e o que é uma promessa por porvir. Tranquilidade completa, queridos, é só na glória. É só na glória. Deus ele vai te dar alguns pitstops de tranquilidade, né, de descanso, para te dar força para você continuar na luta, na força do Espírito Santo. Por isso, queridos, nós precisamos permanecer firmes em obediência no chamado que o Senhor tem nas nossas vidas. Porque quando a gente percebe a concretude, o fruto daquilo que é ser fiel no Senhor, a nossa fé se fortalece ainda mais. Ainda mais. Ainda mais. Eu vou compartilhar uma coisa sobre o meu casamento só para dar um exemplo. Calma. Calma. Não está combinado, né? Mas Deus fala e eu vou falar também. Mas não vou expor. Tranquilo. Todo mundo me falava, e isso é verdade, tá, queridos? Que os primeiros anos do casamento são difíceis. Quem é casado aqui, todo mundo sabe, né, gente? Né? Difíceis, pedregosos, né? Hábitos se chocam, né? E uma série de outras coisas. É difícil. E nesse contexto, plantar paciência, graça, misericórdia, amor, paciência, enfim, tudo isso é um desafio. E nem sempre os frutos, eles são rápidos, né? Nem sempre os frutos são rápidos. Mas quando você começa a perceber que os frutos estão brotando dentro da sua casa, porque você escolheu ser fiel a Deus, obediente a Ele, entendendo que você deve ser gracioso, misericordioso, aí você fala, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Vale a pena, queridos. Uma coisa que eu tenho percebido na minha caminhada, queridos, é que ser obediente ao Senhor nunca é vão. Nunca é. Por mais que os frutos demorem a dar, quando eles dão com glória. E Deus é glorificado. Mas a gente precisa suportar o processo, queridos. A gente precisa. Amém? Então, todo chamado divino é sustentado por obediência. Todo chamado divino é sustentado por obediência. Em terceiro e último lugar, todo chamado divino é respondido pela adoração do povo de Deus. Todo chamado divino é respondido pela adoração do povo de Deus. O que Abraão faz imediatamente quando Deus ele diz, olha, essa é a terra que eu vou te dar. Ele constrói um altar de adoração ao Senhor. Ele constrói um altar de adoração ao Senhor. Ele viaja um pouco mais adiante e chega ali próximo a Betel e ele constrói outro altar de adoração ao Senhor. E invoca o nome do Senhor. E ele continua a viagem em Siquém, ainda na terra de Canaã, e ele constrói outro altar de adoração ao Senhor. Esse é um terceiro aspecto daquele que é vocacionado na vida com o Senhor. A gente deve ter uma vida de verdadeiros adoradores. Nós precisamos ser verdadeiros adoradores. Por onde quer que a gente vá, a gente deve construir altares de adoração a Deus. Não existe chamado sem adoração. Eu gosto bastante desse texto porque ele revela uma tônica que sempre pertence à nossa relação com Deus. Deus, desde a criação de todas as coisas, ele dá o primeiro passo em direção ao povo. É sempre o primeiro passo, sempre pertence a Deus. É Deus que dá o primeiro passo na salvação, é Deus que dá o primeiro passo em direção a Abraão, ele sempre dá o primeiro passo. E a nossa resposta é exaltá-lo. A nossa resposta é adorá-lo.
A nossa resposta é oferecer a Ele ações de graças. Não é o que a gente faz aqui todo domingo no culto? A gente lê um texto bíblico, fala sobre as grandezas de Deus e a gente responde em exaltação. A gente lê um texto bíblico que fala sobre um chamado ao arrependimento e nós respondemos em pedido de perdão. Nós apresentamos as belezas daquilo que Deus tem feito nos sustentando e nós respondemos em gratidão. Nós repetimos isso aqui todo domingo, queridos, porque isso é uma expressão da nossa vida com Deus. A gente o tempo todo responde em exaltação, em louvor, em adoração, a vida que Ele proporciona para a gente. Então, todo aquele que é chamado, todo aquele que tem uma vocação no Senhor, ele precisa ter uma vida de adoração. Adoração. Nós precisamos ser verdadeiros adoradores. E ser um verdadeiro adorador implica nas mais pequenas coisas, nas maiores particularidades, percebemos aquilo que Deus está fazendo e em resposta a isso, eu preciso exaltar Ele. Eu preciso adorá-lo. Sabe aquela pequena coisa que você conquista no seu trabalho? Aí você vai correndo para o banheiro, Senhor, obrigado. É isso. Aquela pequena conquista dentro da sua casa e você ora, você dobra o seu joelho, vai para o seu quarto e fala, Senhor, obrigado, porque você trouxe um desdobramento maravilhoso na minha vida. Nós precisamos agir em resposta o tempo todo àquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós precisamos ser verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Só que o texto ele nos mostra aqui que Abraão, ele não só constrói altares de adoração. O texto fala que ele invoca o nome do Senhor. Ele constrói altares de adoração e invoca o nome do Senhor. O que isso é importante aqui para a nossa compreensão de fé e adoração? Construir altares de adoração pode ser um ritual, né? Pode ser algo automático. Eu posso chegar de forma automática, fria, e falar, Senhor, obrigado. Mas quando se acrescenta que Abraão construiu altares de adoração e invocou o nome do Senhor, traz aqui a ideia de que ele não só constrói altares de adoração, mas ele busca a presença de Deus. Ele invoca a presença de Deus. Nós não entramos aqui no culto somente para poder seguir uma cartilha litúrgica. Nós buscamos a presença de Deus. Nós invocamos a tua presença. Nós não batemos um ponto quando a gente começa o devocional e abre a Bíblia. Nós buscamos a face do Senhor. Nós invocamos o teu nome, de modo que a nossa vida com Deus não termina quando a gente faz isso aqui. A gente continua. E isso faz total diferença, queridos. Faz total diferença. É o que nós estudamos no último sermão. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. De todo o coração. Essa é a vida daquele que é chamado e vocacionado pelo Senhor. A vocação dele é arraigado de promessas, de obediência e de adoração. Promessas, obediência, vocação. Promessa, obediência, adoração. Amém, queridos? Portanto, todo encontro sincero, genuíno, profundo, poderoso que a gente tem com Deus, ele deve nos dar senso de chamado e de vocação, de tal maneira que a gente nutra o nosso coração de promessas, obediência, fé e adoração. A vida de Abraão nunca mais foi a mesma. E eu acredito que quando você se encontrou com o Senhor, a sua vida também nunca mais foi a mesma. Mas talvez você tenha deixado para trás o ímpeto que marcou a sua caminhada.
Talvez você tenha deixado para trás aquele senso vocacional que você sempre teve. E esse é o momento da gente colocar o nosso coração diante do Senhor e falar: Deus, traz à tona no meu coração esse senso, essa vocação, esse chamado da minha vida mediante a fé em Cristo Jesus. Traz à tona as promessas que devem arraigar esse caminho. Traz à tona a obediência morosa que eu passei a ter. E me dá uma obediência ativa, poderosa no Senhor, cheia de vitalidade. Me faça um verdadeiro adorador. Alguém que responde aquilo que o Senhor tem feito. Alguém que te busca com sinceridade, invocando o seu nome, como alguém que busca poderosamente o seu nome. Da mesma forma que Abraão encontrou com o Senhor e teve a sua vida mudada, nós também queremos ter a nossa vida revolucionada pelo teu toque, pela tua mão, pelo teu poder. Coloque o seu coração diante de Deus. Ore, 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 ore.